paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar aqui mais uma vez com você, que o Espírito Santo de Deus te deu uma grande experiência através da palavra. Nós estamos meditando no Salmo de número 107. Salmo de número 107. Bom, o Salmo de número 107, ele fala a respeito de 4 eventos que ocorrem dentro dele. Fala sobre a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes e os que navegam. Em geral, todos os homens. E o primeiro grupo aqui do Salmo 107, versículo de número 4 em diante, é o grupo de uma caravana que viaja no deserto. E o texto diz assim, ó: andaram essa caravana desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários, e não acharam cidades que habitassem, famintos, sedentos, e a sua alma neles se desfalecia. Versículo 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. E os levou por um caminho direito, para irem às cidades que deviam habitar. O contexto dentro disso aqui é o seguinte, eu não sei quando o salmista ele começou a escrever o Salmo de número 107, ele se arremete ao povo de Israel quando sai do Egito, e em Números ali ele começa a travessia no deserto. E ele começa a dizer que houve um momento que se perderam, mas Deus foi bondoso ou com eles e colocou eles no caminho. Ou talvez, na cabeça do salmista, é que um grupo de pessoas saiu de determinado lugar, que ia atravessar o deserto para chegar numa cidade e no meio do caminho eles se perderam. As duas dinâmicas dão o mesmo. E quando uma pessoa ela vai atravessar um deserto ou fazer uma empreitada para poder chegar em um determinado lugar, principalmente no deserto, ela vai calcular a quantidade de água, de alimento, ela vai calcular a sua rota. Dentro desse cálculo, ela vai colocar que pode haver alguns intempéries de ela passar mais dias ali, então ela vai colocar mais alimento. Então ela vai, de alguma forma, se planejar para poder fazer essa travessia. O texto bíblico está dizendo que esse pessoal que saiu de um ponto para chegar no outro, atravessando o deserto, chegou dado o momento que eles se perderam. E ao se perder, os dias foram passando, imagino eu, a comida foi-se, o ânimo foi, a água foi embora e agora eles se encontram perdidos. O texto bíblico diz, no versículo 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, agora já estavam angustiados, e livrou das suas necessidades, ou seja, eles estavam angustiados e necessitados. Bom, deixa eu lhe falar uma coisa que é fácil que você já entendeu. Todos nós estamos sempre fazendo um planejamento para chegar de um ponto ao outro, fazendo investimento para poder sair de um ponto e para o outro. E não quer dizer que ao investir nessa empreitada, quer dizer que tudo vai dar certo no meio do caminho. Não, negativo, não tem nada a ver isso. Ninguém está livre das dificuldades. Não. O que ocorre é o seguinte, é que muitos de nós nos encontramos, às vezes, no deserto da vida perdido e não sabendo o que fazer, que decisão tomar. Porque começamos uma jornada e no meio dessa jornada perdemos o caminho que devíamos tomar para chegar no lugar devido que calculamos lá atrás. E isso é muito ruim. Por quê? Porque acreditamos em pessoas, acreditamos em projetos, sonhamos e muitas vezes se encontramos perdidos. E o sentimento que sobra quando estamos perdidos no deserto da vida é angústia e necessidade. Mas antes de eu falar como Deus vai lhe tirar dessa angústia e dessa necessidade, eu quero lhe lembrar uma coisa muito importante que está no texto. No versículo de número 1 do Salmo 107, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O salmista está dizendo que o Senhor é bom e benigno. As lutas e os desertos da vida, quando nós saímos para empreender e se perdemos, quando chega esse momento de perda, a única coisa que sobra é um sentimento, talvez lá no fundo, que Deus não é bom para comigo. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou passando por isso? O diabo, a nossa mente, as circunstâncias da vida tentam nos sacar essa fidelidade de Deus para conosco, de que Ele é bom. E coloca um sentimento que parece que Deus está contrário. Bom, se Ele é pai, não está cuidando de mim. Se Ele é amigo, não está estendendo a mão. Se Ele é todo-poderoso, não está manifestando o seu poder por mim. Então, de alguma forma, as dificuldades da vida tentam quebrar esse elo de bondade. Mas eu quero dizer para você que Deus ele é bom. Como eu sei que Deus é bom e como eu sei que Deus é por mim e por você? Bom, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes entregou por amor a nós, como não nos dará todas as coisas juntamente com ele? Se eu perguntasse para Paulo e falasse, Paulo, como é que eu sei, apóstolo Paulo, que Deus é bom? Ele ia falar, ele deu seu filho para morrer na cruz por mim e por você. Que dirás outras coisas? Que dirá um direcionamento nessa situação? Veja bem, no Salmo de número 25, verso 8, diz assim, ó, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. No Salmo de número 33, versículo de número 5, ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. No Salmo de número 34, versículo de número 8, diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E Naum, versículo de número 7, Naum capítulo 1, versículo de número 7, diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Deus, ele é bom. A primeira coisa que eu quero lhe falar para você, Deus, ele é bom, Deus, ele é bondoso, Deus, ele é fiel. Não é porque você entrou num deserto da vida, que parece que está esquecido, que Deus te esqueceu. Não, ele é bom, ele vai te tirar desse lugar e você vai chegar no lugar determinado. A segunda coisa que eu quero lhe falar é que quando você se encontra no deserto da vida, o que acaba acontecendo, o sentimento que brota é o sentimento de angústia. Juntamente com o sentimento de angústia, vem o sentimento de aflição, de agonia e de ansiedade. Aflição, agonia e ansiedade. Então isso é normal. Estou perdido, estou angustiado, eu não sei o que fazer. O que vai tentar dominar a sua mente vai ser a aflição, a agonia e a ansiedade. E a aflição e a agonia e a ansiedade vai fazer você continuar tomando posicionamentos, decisões, à flor da pele, a ponto de você permanecer nesse mesmo lugar e não sair desse lugar e vivendo uma prisão emocional, porque você quer sair daí, ou talvez vai te prender de tal maneira que você fala, não tem jeito, eu estou aqui preso e não consigo sair dessa situação. Planejei sair de um ponto para o outro, já investi a minha energia, as minhas emoções, já apliquei o meu recurso financeiro, já procurei pessoas, mas eu continuo preso. Tem determinadas situações da nossa vida que não adianta. Só Deus pode nos tirar, como esse deserto que você está vivendo. Ele sabe o dia que você entrou para fazer essa empreitada. Ele sabe o que você colocou, a quantidade de água, a quantidade de comida, a quantidade de recursos para poder atravessar. Só que você se perdeu. E você já fez tudo o que tinha que fazer. E a única coisa que sobrou foi um sentimento de angústia. E nesse sentimento de angústia veio a aflição, a agonia e a ansiedade. E você olha e não tem mais saída. Bom, se não tem mais saída, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. E Deus vai lhe tirar desse lugar. A chave que eu quero mostrar para você aqui é essa. O texto bíblico, ele diz, no versículo de número 6, o seguinte, e clamaram o Senhor na sua angústia, e ele os livrou da sua necessidade. A chave do texto é o clamor. Você já recorreu todas as pessoas, já buscou ajuda em vários lugares, mas será que você já recorreu ao Senhor? Tão simples. Eu quero falar alguns versículos que a Bíblia aponta, mostrando a nossa capacidade de não acertar. Você quer ver? Abra comigo, anda aí, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 5 e diante, que diz assim, ó, confia no Senhor de todo teu coração e não te estribilhes ou apoie no teu próprio entendimento. Primeira recomendação que diz no livro de Provérbios 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança não tem que estar em pessoas. O texto de Hebreus diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Fé não é confiar em coisas, fé é confiar no Senhor, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Fé não é confiar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio recurso. Nós temos que ter um planejamento, nós temos que fazer a nossa parte. Mas independente de tudo isso, fé é confiar em Deus. Em quem você tem confiado nesses dias? Por quê?
Porque os nossos olhos, os nossos ouvidos são fontes de informações. E a nossa fé é formada por aquilo que vemos e pelo aquilo que ouvimos. Se estamos ouvindo só notícias ruins, a nossa confiança vai lá embaixo e nós paramos de produzir. Agora, se você, ainda que esteja nesse mundo, ouvindo todo tipo de notícia, mas para ouvir a notícia, a palavra de Deus, as boas novas, aquilo que Deus tem falado, a sua fé é firmada e você passa a confiar em Deus. Por quê? Fé não é confiar nas circunstâncias, fé não é confiar na sua própria sabedoria. Fé é confiar em Deus, independente das circunstâncias. E continua Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 6. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O que é reconhecer? Orar. Você tem que fazer reconhecido, Deus, Senhor, está aqui o meu caminho, está aqui a minha atitude, está aqui a empreitada que eu vou fazer. Eu vou sair de um ponto e vou para outro. O que o Senhor acha disso? O que o Senhor pode fazer por mim? Me ilumina, confirma, se é comigo, me dá habilidade. Você está segurando a sua trajetória. E no versículo de número 7 diz assim: e não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os nossos olhos nos enganam. E é por isso que nós temos Deus, quando oramos, quando buscamos, para que Ele venha nos direcionar. Abra sua Bíblia também comigo aí, Mateus, capítulo de número, para encerrar, capítulo de número 6, versículo de número 6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que te vê em oculto, e teu pai que te vê, que está em oculto, te recompensará. Vou ler de novo aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora teu pai, que te vê que está em oculto. E teu pai que te vê que está em oculto te recompensará. Esse é o momento de você procurar um lugar e falar: Senhor, eu estou perdido. Senhor, como aquela caravana no deserto que fez um planejamento e agora está perdido, eu estou perdido também. Eu estou perdido aqui com a minha família, eu estou perdido nos meus negócios, eu estou perdido no meu posicionamento na casa de Deus como obreiro do Senhor, eu não sei o que fazer. Eu pensava uma coisa, eu calculei uma coisa, mas deu tudo errado, estou perdido. Acabou já a água, acabou o alimento, o que sobrou foi a angústia, o que sobrou foi a necessidade. Vou morrer nesse deserto. E eu olho e não consigo nem ver que o Senhor consegue me tirar. Esse é o clamor do servo de Deus, que está clamando, pedindo ajuda ao Senhor. Veja o que o texto diz nesse mesmo salmo, salmo de número 107, a resolução desse salmo. Ou seja, quando eles clamaram, versículo de número 7 diz o resultado pós o clamor. E os levou por um caminho direito, para irem às cidades que deviam habitar. Deus vai te levar num caminho direito. Deus vai te levar para o caminho aonde você, no lugar desejado, a melhor palavra é essa, no lugar desejado, mas você tem que se dobrar, se inclinar diante de Deus. Uma das coisas que a angústia traz, além de aflição, agonia, ansiedade, é um quebrantamento também. Você está vulnerável, agora é hora de se quebrantar diante de Deus, buscar o Senhor e pedir orientação para que você venha sair desse deserto. É uma coisa simples, se incline diante de Deus. Você já se inclinou diante da sua sabedoria, do conhecimento, do todo tipo de suporte que você tinha, de pessoas, do dinheiro, mas agora é hora de se inclinar diante de Deus. E Ele vai te tirar desse deserto. É um fator. Agora abre a sua garganta, dê um passo à frente, fecha a porta do seu quarto e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu quero realmente que o Senhor venha me tirar. Tem misericórdia da minha vida. E o Senhor vai te direcionar para o lugar desejado, para a cidade habitada. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Não viva por fé. Não viva por vista, perdão. Viva por fé. Acredite no Senhor. Fé não é confiar nas coisas. Fé é confiar na bondade e misericórdia de Deus. Que Deus lhe abençoe tremendamente. E que se a palavra fez algum sentido para você, dê um like, deixe um comentário, espalhe para as pessoas. Vamos evangelizar o mundo, o Brasil, as pessoas necessitadas. Se você sabe que alguém está precisando dessa palavra, espalha para essa pessoa aí também, para que essa palavra possa fazer um sentido no coração e libertar essa pessoa desse deserto. Que Deus te abençoe muitíssimo, que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.